Olá, olá, olá! Eu sou a Eile aqui do canal Dentes de Leão. Feliz que você esteja aqui comigo. Hoje eu estou fazendo leituras para os selos azuis que estão aqui atrás, né? E só lembrando, eu me desafiei a fazer 20 leituras, né? Nesses dias aqui, pedindo conselhos para o tarô, para um período de 28 dias, né? A lua lunar, né? A lua do desafio que começou no último dia 23 de agosto, né? Tem a duração aí de 28 dias. E eu estou fazendo essas leituras, né? Eu fiz leituras para os selos brancos e vermelhos já, né? Dá uma olhadinha aí no canal. E hoje eu estou fazendo a leitura dos selos azuis e amanhã eu vou fazer a dos selos amarelos, tá bom? E aí fica uma dica aqui, eu fiz uma leitura hoje de um selo que não é o meu Kim, né? Eu sou o Kim Semente Amarela. E eu acabei me identificando com uma leitura de um outro tom. Então fica a dica aí, se de repente o seu Kim não ressoar com a sua leitura, procura, né, um outro. De repente você está querendo saber aí do seu trabalho, você olha qual é o seu selo no seu tom elétrico, né? E dá uma olhadinha na sua leitura, tá bom? Então, se você é do selo azul, vem comigo para ver a sua leitura. Para o conselho, para quem é do selo da noite azul. Então vamos lá. A gente está aqui com o tarô do Osho, lembrando, né? Pedindo um conselho para essa lua do desafio, essa segunda lua do anel do Mago Harmônico. Essa lua começou no dia 23 de agosto. Dura, né? Toda lua dura 28 dias. Eu já dei uma embaralhada, tá? Já vou cortar. No fundo do deck, nós temos um 10 de espadas. Eu ia falar que era a carta da morte, né? Mas é parecida a ideia, né? Renascimento, o fim de um ciclo, o fim de um ciclo, em geral, doloroso, né? A parte boa é que é um final, né? Sempre que tem um final, tem, como diz a carta aqui, um renascimento, né? Então, vamos tentar ver do que se trata aqui, né? Ou de qual conselho que tem, né, para efetivamente finalizar esse ciclo, né? Então, a energia principal, uau, a energia principal aqui para essa lua, para quem é do selo da noite, vem a carta do mestre, né? Essa carta aqui no tarô do Osho é uma carta extra, né? Ela não faz parte, né, do tarô, dos arcanos do tarô, é uma carta extra, que é a carta do mestre. Um momento importante e profundo, né? Para quem está para quem tá aqui e é do selo da noite, né? Vamos ver o que mais aparece para ver se a gente consegue entender em que área da vida. Mas como aparece aqui o mestre, né, em 10 de espadas, vamos lá, eu imagino que seja algo bem profundo, talvez em todas as áreas, né? Realmente um renascimento completo. No desafio, olha que interessante, um rei de copas, essa carta me lembra o selo da mão, né, do tesouro, justamente porque tem duas mãos, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Esse aqui é o selo da mão, essa aqui que fala de cura também, né? Mas enfim, aqui é um rei de copas, né? E aqui é o desafio. Então tem uma cura, né? A princípio emocional, né? Veja que tem destaque aqui do cardíaco, né? E é uma carta de copas, né? Portanto, de água, ligado a emoções, né? Então, efetivamente tem uma cura e ela está no desafio, né? Então, é um momento de finalização de alguma coisa, mas ainda está em processo, né? Ainda não terminou, ainda está o desafio dessa cura, né? Então, é a finalização de alguma coisa para acontecer essa cura. Sempre que eu olho essa carta também, eu já vou falar aqui, né? Pela posição, né? Tem mãos ali, né? Em cima de uma pessoa, eu penso no reiki, né? Eu sou terapeuta reiki, então a gente olha isso
rapidamente a gente pensa nisso, né? Então, talvez seja interessante procurar, né? Eu não vou entrar em mérito de questão de procurar um médico, né? Não cabe a tarólogos, né? Enfim, falar sobre isso, né? Claro que a gente sempre tem que manter em dia, né? Os check-ups aí, né? Isso é importante para todo mundo. Mas para além disso, né? Além de cuidar da nossa saúde física, eventualmente procurar aí, né? Um terapeuta energético, né? Um reiki ou alguma outra coisa que você se identifique. Pode ser interessante, né? Até porque se for alguma coisa emocional, também para dar um equilíbrio, né? Na ajuda a gente tem a carta do imperador, um arcano maior, que aqui vem com essa simbologia do rebelde, né? Então esse rebelde ele toma o poder para ele, né? É uma carta colorida, né? Uma pessoa já que tem um aspecto mais maduro, no meu entendimento, ou seja, né? Já sabe de muita coisa, né? Já passou por muito fim de ciclo. E ele tá com uma tocha, né? Ele tá com uma tocha na mão, ele tá indo à luta, ele tá iluminando o próprio caminho, né? E, enfim, fazendo uma referência aqui um pouco ao eremita, né? Mas num outro sentido, né? Que aqui é uma coisa mais de um impulso, né? Com essa questão do fogo aqui, é um impulso de ir à luta, né? De fazer o que ele quer fazer, o que ele tem que fazer. E eu sempre gosto de chamar a atenção também que tem essas correntes arrebentadas, né? Então ele está saindo de algum lugar em que ele estava preso, né? E aí, é claro, trazendo aqui para o contexto, às vezes é um lugar que a gente se sente preso, né? Então, eventualmente, algum lugar emocional, né? Alguma frustração emocional, alguma coisa que ficou em algum lugar que a gente ainda se sente preso, né? E o convite aqui é de que já está na hora de sair disso. No início eu falei, né? É um fim de alguma coisa, em geral, como vem o 10 de espadas, né? E não a carta da morte, faz a gente pensar que é alguma coisa dolorosa, né? Eu vi aqui, né? Não era para ter visto, mas eu vi. Logo depois tem o 6 de paus, que é a carta do sucesso, né? Então é realmente sair de uma situação dolorosa, é, é, né? E eventualmente dessa forma, né? Na rebeldia, né? E essa rebeldia às vezes é com a gente mesmo, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está numa situação dolorosa, né, por alguma razão, né, às vezes um isolamento, né, porque me vem aqui a ideia de alguma coisa emocional. E para sair disso, a gente tem que ser um pouco rebelde com a gente mesmo, né? Porque às vezes se deixar pela nossa vontade, a gente continua do jeito que está. Né? Então, às vezes a gente fala, não, eu vou fazer alguma coisa, e mesmo que eu não tenha vontade, eu vou fazer. Né? Na consciência, né? A consciência que está um pouquinho confusa, né? Temos um 2 de espada, repara que tem bastante nuvem aqui, né? Tem uma pessoa pendurada em dois lugares ali, né? A carta da esquizofrenia, e não tem nada a ver aqui com a esquizofrenia mesmo, tá? Repito, né? Não cabe a nós falar sobre esse tipo de coisa. Mas enfim, é um momento de dúvida, né? E realmente, né, de estar entre dois lugares, talvez tenha alguma decisão aqui que precise ser tomada, né? E talvez essa decisão é justamente quebrar essas correntes, né? E essas dúvidas, né? Às vezes esse sofrimento é justamente mental, né? São essas dúvidas que nos deixam, né? Nessa situação. No externo, vamos ver o que o externo traz, olha aí, né? Acabei de falar sobre essa coisa mental, né? E o 8 de espadas, ele é sempre realmente uma coisa mental, né? Essa carta traz uma imagem forte, né? E só quem tem, né, uma mente muito acelerada entende isso aqui, né? Você vê que é uma pessoa que já não aguenta mais, né? Acima da cabeça dela tá bem escuro, tem muitas nuvens e tem mãos ali, né? Como se quisessem, né, abrir a cabeça dela, né? Eu entendo perfeitamente essa imagem aqui.
Então vamos lá, né? Claro que para cada pessoa é uma situação diferente, né? Lembrando que a gente está aqui para a egrégora de quem é do selo da noite, né? A noite, em geral, quem é, né, do selo da noite são pessoas bastante ligadas a sonhos, né? No sentido literal, né? De sonhar muito, né? E aí eu penso nisso aqui, né? Como sendo, podendo ser, né? Um sono perturbado, né? Ou seja, não está conseguindo dormir direito porque fica pensando em alguma coisa, né? Uma coisa parecida com ataques energéticos, né? Durante a noite. E também são pessoas bastante ligadas à intuição, né? Tem essa característica aflorada. E isso aqui certamente não deixa, né? Com que a gente chegue realmente na intuição, né? Ou seja, a mente está muito acelerada, está tudo muito perturbado, não está conseguindo dormir, não está conseguindo pensar, né? E por isso que fica nessa situação, né? Nessa situação limite ali, né? Que uma hora ou outra, né? Ou as mãos ou os pés não vão aguentar mais, né? Algo tem que ser feito, né? Já tá, né? Quando eu falo em situação limite, de novo, 10 de espadas, né? Já não tem mais para onde ir, né? Algo tem que ser feito. E aqui o que está lembrando, né? Apesar de parecer não, né? É uma para quem está nessa situação, né? 2 de espadas, 8 de espadas, 10 de espada, muito espada, né? Muito tormento mental. É grave, né? Mas aqui o que está lembrando, né? E a situação atual é sobre a sua própria maestria, né? E claro, também, né, eu normalmente as minhas leituras falam simplesmente de a gente com a gente mesmo, né? Mas aqui eventualmente pode estar falando de um mestre também, né? De você procurar ou aceitar a ajuda de um mestre, né? E esse mestre pode ser muitas coisas, né? Pode ser, né, o terapeuta que eu falei, e aí o terapeuta tanto energético, né? Como um psicanalista, um psicólogo, né? Enfim, ou algum outro tipo, né? Um líder espiritual, se você já está dentro de algum caminho espiritual, né? Enfim, alguma pessoa que para você tenha esse perfil de mestre, tá? Mas aqui eu prefiro pensar, né? E eu entendo, e uma coisa não exclui a outra, né? De que você é o mestre de si, né? E você vê que aqui tem uma coisa derramando, né? Do universo derramando aqui, né? Uma coisa brilhante, né? Talvez até em contrapartida disso aqui, né? Para limpar esse mental perturbado. Só que tem essa atitude aqui para ser tomada, né? Do imperador, né? O imperador faz, né? Ele não fica esperando, ele toma a atitude e ele faz. Então vamos ver o que precisa aceitar. Gostei dessa carta. É, é o, é o arcano maior, 7, né? Que é o carro, aqui vem como a consciência, e aqui vem na carta de aceitação, né? Então você tem que aceitar que você é, né? Ou que dentro de você, e é isso que a gente estava falando, né? Que você é um mestre, né? Ou seja, dentro de você, por trás de uma carcaça aí, existe um pequeno Buda, né? E a carta do carro, o arcano maior do carro, sempre fala de você dirigir a própria vida, né? Que me reforça aqui o imperador, né, que eu acabei de falar. Ele faz, ele não está esperando, ele faz. Né? A carta do carro, né, que é a consciência, fala justamente isso. Né? Você é o líder, né, da sua própria vida. Né? Ou seja, você tem capacidade, né, para fazer essa cura, né, e finalizar esse processo doloroso, seja ele qual for. Tá? Repito, né? A gente, né, até com essa carta aqui da cura, né, que é um rei de copas, às vezes, né, ou muitas vezes, a gente precisa de ajuda, né? A gente é mestre, né, de si, a gente sim é líder da nossa própria vida, a gente tem um Buda dentro da gente, mas tem muitas pessoas aí para nos ajudar, né? A gente não é uma ilha isolada do mundo, né? Então
Não tenha dúvida, tá? E pedir ajuda aí. E aí o próximo passo, né, seria continuar a caminhada, né? Que isso aqui está querendo dizer. Que seja lá o que está acontecendo, né? Seja lá o que está finalizando, seja lá qual foi o processo doloroso, né? Que veio aqui, não diz, né? O antes, né? Só fala que agora está num processo de cura, né? A finalização de uma cura. Que pode ser emocional, né? Mas que a mente certamente aqui tem um papel muito, muito importante, né? Tem muitas cartas de espadas. E aqui está dizendo que isso faz parte do processo, né? O oito de paus é uma carta que fala de movimento, mas aqui fala na viagem, né? Então, seja lá o que aconteceu, faz parte da vida, né? Então, a ideia aqui agora é seguir viagem, né? Continuar essa viagem. É claro que, se você gosta, né, como eu, e puder planejar, né, e não precisa ser agora, né, mas em algum momento, né, a gente vai ter alguns feriados interessantes, aí se você puder fazer uma viagem, né, para descansar a mente, para poder meditar, né, também pode ser muito, muito interessante, tá? Então, para finalizar, eu diria, confia, né, confia no processo, né, acho que é isso que está pedindo. Né? Essa carta aqui é maravilhosa, né, que é a principal aqui. Né? Então, por mais que esteja doloroso, é importante saber que está no fim, né? Está finalizando esse 10 de espadas, né? Isso faz parte do processo aqui. Então, confia e segue. E é isso, espero ter ajudado. Se você gostou, deixa aqui seu like. Se você gosta do canal, se inscreve no canal. Se ressoou com você, deixa eu saber, deixa um comentário aqui, ou então vai lá no meu Instagram, Eile Dentes de Leão, e me deixa uma mensagem, tá bom? A gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau.